Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 3, fala sobre a queda do homem. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: Então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: Nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: Com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Deus que estava passeando pelo jardim e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem declarou: Ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por esta razão me escondi. Então Deus o questionou: E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: Foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: Que é isto que fizeste? Redarguiu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então Deus determinou à serpente: Porque fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio, sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: Porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formados, porque tu és pó, e ao pó da terra tornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. Então, olha o que Deus fez aqui. Fez Deus túnicas de pele, com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Deus: Eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre.
Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Então, olha o que diz a palavra aqui. Se nós analisarmos bem aqui, você viu como é difícil a pessoa, ela não consegue assumir os seus erros, as suas falhas, as suas culpas. Quando Satanás conseguiu aqui desta forma atingir o objetivo dele, que era tirar o homem dali, ou seja, ele queria extinguir o homem da presença de Deus. Ele tinha ciúme do relacionamento de Deus com o homem, porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele disse, Jesus, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E quando Deus os expulsou do jardim, você percebeu ali que ele disse, agora o homem e a mulher, né? O homem é como nós, tem o conhecimento do bem e do mal. E ele não permitiu que eles comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Por quê? Porque Deus, ele teve e tem misericórdia de nós, porque ali, se eles comessem aquele fruto da árvore da vida, eles iriam viver eternamente daquela forma, se culpando no pecado, na mentira, no engano. E você viu que quando a pessoa ela está no pecado, a tendência dela é o quê? Se esconder. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. E a mulher aqui, ela demonstra insegurança em relação à clara e preciosa ordem de Deus. E ao enunciá-lo, né, faz com perigosos acréscimos e alterações importantes quanto ao conteúdo do mandamento. E revela que o peçonhento ardil do inimigo já estava fazendo efeito. Nesta passagem, o maligno procura afastar o ser humano da comunhão com Deus, seu Criador e Senhor. Em Jó, ele mesmo, em seu papel de acusador incansável, ele tentou afastar Deus do homem também. E o atrevimento do enganador o motiva a desferir uma estocada ainda mais danosa contra a incauta e agora confusa Eva, negar claramente um decreto de Deus. Então, olha o que o diabo fez ali. Ele começou a conversar com ela. Olha, é verdade que o Senhor disse que vocês não poderiam comer de nenhuma das árvores? Ela disse, não, somente da árvore que fica ali no centro, ou seja, ela sabia. Só que quando você começa a dar ouvidos para Satanás, a dúvida começa a ser gerada aqui, e aí aqui começa, quando você dá ouvidos, quando você olha, o pecado é gerado. Por que Jesus disse que se você desejar uma mulher ou um homem, você não precisa cometer o ato físico com ele ou com ela? Somente desejando, você desejou, desceu ao seu coração, você pecou, você adulterou. Por quê? Tudo entra através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Então, Satanás, ele vai tentar lançar esses ardis na nossa mente, nos nossos ouvidos, nos nossos olhos. Aqui ele foi indo com aquela conversinha até que ele conseguiu despertar. De repente ali a Eva, ela nem tinha prestado atenção como era o fruto daquela árvore. Porque eles sabiam que não podiam mexer ali. Mas como a serpente ela é astuta, Satanás é assim, ele foi ali colocando dúvidas, ela foi dando ouvidos, até que ela começou, de certo, olhar para a fruta, e ela, de certo, pensou, né,
Olha, ela é atraente aos olhos, além de tudo é desejável para se obter, né? Conhecimento, sagacidade. Tomou do seu fruto e comeu e deu para o seu marido. Ou seja, ele estava do lado. Adão, ele estava ali. Porque a palavra não diz que ela foi até o seu marido, levou, não. Ela deu para o marido ali, ele comeu, ou seja, ela mordeu, alcançou para ele. Ele poderia ter dito, Eva, nós não podemos comer do fruto desta árvore. O que você fez? Ele poderia ter invocado a Deus naquele momento, Deus viria até ali, mas não foi o que ele fez. Por quê? Porque no fundo, ele também, quando ele viu que ela pegou, ele também sentiu aquele desejo, olhou, viu que não aconteceu nada com ela. Por quê? Deus tinha dito para eles que se eles comessem daquele fruto, eles iam morrer. Certo? Ele viu a mulher, comeu, não morreu, então eu vou comer também. Só que o morrer ali era a morte espiritual. O salário do pecado é a morte. Eles foram afastados daquele jardim, eles deixaram de viver ali o melhor que Deus tinha dado para eles, para ter que plantar. Eles tinham que plantar, produzir, colher, trabalhar, né? E a tática diabólica é sempre envolver suas vítimas cada vez mais, à medida que estas vão cedendo às suas seduções. É assim que Satanás trabalha. Aqui todos os sentidos de Eva foram cativados pelo enganador. O fruto proibido parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para obter conhecimento. Todos esses ingredientes sedutores, cobertos pela ambição satânica de ser como Deus, fez com que a Eva desobedecesse a Deus, né? Porque é assim que Satanás trabalha. Quando ele disse, não, vocês vão ser como Deus, ela pensou, nossa, né? Nós vamos ser como Deus, Adão. Certo? Ela pensou, vou comer, né? A promessa da serpente cumpriu-se em parte. E de acordo com os seus planos, sempre criminosos contra Deus e a humanidade, uma decepção terrível aos sonhos de prazer, iluminação e poder. O ser humano abriu os olhos e, quando contemplou o mundo, o contaminou, projetando o mal que agora fazia parte da sua existência sobre a terra inocente. Por isso, envergonhado, passou a fugir de Deus e de tudo que é de fato verdadeiro e benéfico. As folhas de figueira representam o primeiro e patético esforço humano para camuflar o principal fruto do pecado, a vergonha. Deus, contudo, foi sensível à necessidade de iniciativas humanas e proveu agasalhos mais úteis e duráveis, pois os próximos dias da humanidade seriam muito difíceis. E só Deus é capaz de cobrir, remir completamente, corretamente toda a culpa e o pecado. O próprio casal não se sentia mais tão à vontade juntos e nus, provando por antecipação o sabor amargo das relações humanas sempre impregnadas de elementos que cobrem a transparência, mascarando as reais emoções e personalidades. Por isso, portanto, não há caminho de retorno como pensam alguns humanistas, naturalistas e nudistas. O caminho de Deus é sempre para diante, pois quando o corpo for redimido e o amor plenamente aperfeiçoado, não retornaremos ao Éden, mas sim seremos vestidos de glória. Então, olha o que Satanás, né, conseguiu ali. E é o que ele faz até hoje. Ele coloca a pessoa no pecado, ele sabe que o salário do pecado é a morte, que a pessoa vai estar afastada de Deus. O plano dele é matar, roubar e destruir. Esta é a missão dele. Ele quer terminar com a comunhão do homem com Deus. Ali, Deus, na sua infinita misericórdia, quando eles se sentiram nus,
que nem eles mesmos conseguiam se olhar, eles foram produzir roupas com folhas de figueira. Porque a primeira coisa que Satanás faz, quando a pessoa peca, ela erra, ela desobedece, ela se sente envergonhada. Ele faz com que a pessoa se esconda de Deus, com que a pessoa não ore, com que a pessoa não busque. Ele faz de tudo para que a pessoa não se arrependa. Quando Davi pecou com a Betseba, ele sabia o que ele tinha feito. Mas o pecado o cegou de tal forma que ele foi lá, colocou o marido da mulher na frente da batalha para que ele morresse. Aquela culpa daquele sangue inocente que foi derramado pela espada dos inimigos foi cobrado de Davi, o sangue inocente que foi derramado do marido dela. Porque ele tinha um harém cheio de mulheres, mas quando ele deveria ter ido para a guerra, que era o tempo dos reis guerrear, o que ele fez? Ele ficou ali. Ali ele estava vulnerável aos ardis do maligno. Ele viu ela se banhando, mandou chamar ela, se deitou com ela, cometeu o pecado, ela engravidou. Depois ela perdeu, né? A criança morreu, quando nasceu morreu, porque era fruto do pecado, um sangue inocente foi derramado por causa do pecado. Ali entrou uma transgressão. Davi sabia a consequência do pecado, mas ele estava tão cego que Deus precisou usar o profeta Natã para contar tipo uma parábola para ele, uma historinha, vamos dizer assim, da ovelhinha, do homem que só tinha uma, um foi lá e tirou, Deus fez com que ele contasse, ele disse, esse é digno de morte, ele disse, esse é você, Davi. Naquele momento, Davi caiu em si do que realmente ele tinha feito. Ali, quando ele abriu aquela porta, o que aconteceu? Mais adiante, o próprio filho abusou da irmã. O outro filho perseguiu ele, queria matar ele porque queria ser rei no lugar dele. E por ali ele abriu a iniquidade. Deus visita a iniquidade até a terceira, quarta geração. Ele abriu as portas ali. Então, para você ver que todo pecado tem uma consequência. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Por mais que Davi se arrependeu, mas o pecado dele teve as consequências. Então, quando nós pecamos, a consequência vem sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos netos, na nossa descendência, vai colher os frutos da nossa desobediência. Quando Deus disse para Samuel, né? Deu uma ordem para o Saul desobedeceu. Ele não matou tudo que era para ter extinto. Ele guardou os animais para sacrificar para Deus. E o pior que ele fez, ele não esperou Samuel chegar. Ele foi sacrificar porque o povo estava pressionando ele. E ele não podia fazer isso porque somente o sacerdote podia fazer o sacrifício, o holocausto para Deus. Quando Samuel chegou ali, porque Samuel era profeta, sacerdote e juiz, ele tinha um triplo ministério. Samuel disse, mais convém obedecer do que sacrificar. A desobediência é igual ao pecado de feitiçaria, a rebelião contra Deus. É a mesma coisa. Então, gente, o pecado é algo muito sério. Ele traz consequências desastrosas. Por isso que até hoje pessoas carregam culpa, mágoa, ressentimento, traumas, rejeição, abandono. Pessoas não conseguem se libertar muitas vezes das suas culpas que carregam. Porque muitas vezes elas ainda estão presas no pecado, elas não trouxeram à luz aquilo que ainda está nas trevas. Tem pessoas que dizem, eu vou morrer e vou levar junto para o túmulo. Gente, Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, onisciente, Ele conhece o teu pensamento. E onipresente, né? Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele conhece o teu pensamento.
Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente. Ele lê o teu pensamento antes mesmo que você pense, que Deus já sabe o que você está pensando, aquilo que você está desejando. E onipotente porque ele tem todo o poder. Ele é onipotente, onisciente e onipresente, presente em todo lugar. Ciente e potente, ele tem todo o poder. Então de Deus ninguém se esconde. Se engana aquela pessoa que acha, mas ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo. Eu me lembro que um dia eu escutei um testemunho de um senhor que ele havia se convertido, né? Tinha aceitado Jesus, ele ia na igreja, tudo, mas ele fumava ainda. E ele fumava no banheiro porque olha como o diabo é astuto. Porque o diabo colocava na mente dele que lá no banheiro Deus não via, ninguém via ele fumando, mas Deus via. E eu lembro que um dia, né, isso foi contado num testemunho na TV, né, que era coletado lá da outra igreja que eu frequentava. E quando o pastor estava pregando, ele disse assim: você que fuma escondido no banheiro achando que Deus não está vendo, que ninguém vê, mas Deus está te vendo. Ali naquele momento, aquele homem verdadeiramente se arrependeu e abandonou o cigarro. Não é pecado fumar, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Cigarro, álcool, droga, eu sei que isso não me traz benefício nenhum. Isso vai denegrir o templo, isso vai estragar minha saúde e eu vou prestar contas para Deus, porque a vida Deus me deu. Ele me emprestou. Então eu tenho que cuidar do templo. E eu vou prestar conta para Deus da negligência se eu não for ao médico, se eu não fizer um preventivo, se eu não fizer um check-up anual, se eu não me cuidar, eu vou prestar contas a Deus. Porque muitas vezes coisas que vêm, elas já estavam começando ali, mas se a pessoa descobre no início, tem um tratamento, ela vai orar, Deus vai operar, ela vai ser curada, Deus vai usar um médico para curar ela, vai dar um tratamento para ela também, ou até mesmo, né, o próprio Jesus vai curar ela mediante a fé dela. Mas tudo isso nós precisamos ser pessoas prudentes. Eu não posso negligenciar, gente, com a minha família, com a minha saúde, no meu ministério, no meu chamado. Tudo eu vou prestar contas para Deus. Não adianta eu tentar me esconder como Jonas, fugir, que Deus mandou ele ir pregar em Nínive e ele não queria. Ele foi se enfiando no navio, cada vez ele foi descendo, até que veio aquela tempestade e ele disse: não, a culpa é minha, me joguem no mar. A tempestade cessou, o grande peixe veio, engoliu ele ali, ele ficou 3 dias e 3 noites ali, até que ele se arrependeu. Deus fez com que o peixe vomitasse ele lá na praia e ele foi lá e pregou para o povo. Todo o povo se arrependeu. Aí o diabo estava trabalhando na mente de Jonas, porque Jonas, ele queria o quê? Que aquele povo pagasse as consequências dos seus erros, porque eles eram pessoas más. Só que Jesus, ele morreu na cruz por todos nós. Deus ali, já na sua infinita misericórdia, já estava usando profetas para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos. Todo o povo se converteu. O rei de Nínive declarou que até os animais tinham que se consagrar, entrar num jejum, fazer uma consagração. Todo o povo se converteu. Então Satanás estava convencendo Jonas de não ir lá para que isso não acontecesse, para que aquele povo não se arrependesse do seu pecado e morresse no pecado. Era isso que o diabo queria, é isso que o diabo quer, que você morra no pecado, que você continue longe de Deus, que você continue desviado, que você não volte para o caminho, que você não volte para a presença. A palavra diz: corries bem o que te impediu de correr. Aqui, através do pecado do homem, a terra se tornou maldita. Não tinha maldição aqui. Jesus precisou vir morrer naquela cruz para que nós fôssemos
comprados novamente, e através de Jesus, aceitando Jesus, nascendo de novo, aí sim nós temos a salvação. Que era isso que nós já tínhamos aqui no Éden. Aquela comunhão com Deus, aquilo era para ser eterno. Não era para o homem trabalhar que nem um condenado, comer do suor do seu rosto, não, eles tinham tudo ali do bom e do melhor. Para você ver como Satanás trabalha, como Satanás age. Ele tenta, né? Aí aqui a culpa, um começou a culpar o outro. A mulher que o Senhor me deu de auxiliadora, ela me deu do fruto e eu comi. Mas ela não empurrou a goela abaixo, ele comeu porque ele quis. Aí ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Mas eles sabiam que não podiam comer daquele fruto. Já pensou? Deus foi tão misericordioso que Deus tirou eles de lá para que eles não morressem eternamente dessa forma. Assim, quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, temos comunhão com o Pai, nos tornamos filhos do Pai novamente, porque até aceitarmos Jesus, nós éramos criaturas. Mas no momento em que nós aceitamos o Filho, reconhecemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e nós fizemos dele Senhor da nossa vida, que através dele nós somos salvos, nós temos a salvação, o livre acesso ao trono do Pai, as coisas são diferentes. Jesus nos deu a oportunidade de ter a salvação, de passar a eternidade com o Pai e com Ele. Então, olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez na sua infinita misericórdia. Deus podia ter dito ao homem que se lasque. Eu não mandei eles dar ouvido pro diabo. Mas aí é que tá. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Deus se preocupou conosco. Deus suportou ver o seu filho morrer naquela cruz daquela forma, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje, de ter acesso ao coração do Pai, de poder ser chamados de filhos novamente, de ter o privilégio de servir a Cristo, dele ser Senhor da nossa vida. Então que você reflita nesta palavra, que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, como ele falou comigo quando eu ouvi esses versículos, quando eu ouvi esta palavra. E que o Espírito Santo venha trabalhar no teu coração. Se você tem algum pecado, que você confesse, que você abandone. Se você está desviado, volte para o caminho. Você corria bem, o que te impediu de correr? Mágoa? Uma ofensa? Algo que alguém te disse? Algum gesto? Alguma coisinha que Satanás conseguiu lançar ali na tua mente, nos teus olhos, nos teus ouvidos, e fez com que você se afastasse do Pai? Então está na hora de você voltar, enquanto é tempo. Busque enquanto pode achar, é o que diz a palavra. Então volte para o caminho. E você que está na presença, continue. A palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então prossiga. Prossiga para o alvo, que é Cristo, a nossa salvação. Olhe para as coisas do alto, pense nas coisas do alto, cuide os teus olhos, os teus ouvidos, guarda a tua mente, guarda o teu coração em todo o tempo, porque dele procede a fonte. As saídas da vida estão aqui, porque a boca fala do que o nosso coração está cheio. Então, reflita nesta palavra, que Deus fale mais ao teu coração, que o Espírito Santo ministre mais ao teu coração. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam abençoadas verdadeiramente, Pai, edificadas, transformadas, renovadas, através da tua palavra. Que o Espírito Santo venha falar mais ao coração, Pai, deste homem, desta mulher, e que o Senhor, Pai amado, abençoe todos os pedidos de oração deste povo que tem deixado aqui no canal. Que esse povo seja abençoado, alcançado pela tua graça, misericórdia e perdão, Pai, em nome de Jesus. E graças nós te damos por cuidar de nós, cuidar do nosso país, Pai, e cuidar das nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.